Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre os dilemas e as soluções para a escolha da profissão. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Maurício Sampaio, que é coach de carreira. Prazer te receber aqui novamente, viu? Prazer. É sempre um prazer estar aqui com você para falar desse assunto importante, né? Importante demais. E eu já vou começar te perguntando, os jovens de hoje, esses jovens tecnológicos, rápidos, essa geração Y que é ligeira para um monte de coisa, tem mais facilidade ou mais dificuldade para já aos 16, 17 anos decidirem qual carreira querem seguir? Você tocou em dois pontos interessantes, né? A facilidade, sim, eles têm mais facilidade para se adaptar à nova cultura, né? E é uma cultura que é quase que totalmente digital hoje, né? Eu estava assistindo aqui a sua entrevista com o Rogério e a gente vê que é um grande caminho pelo crescimento que se tem. Por outro lado, é mais difícil porque a gente tem um número de oportunidades muito maior. Então, por exemplo, você pensa em termos de cursos superiores, universitários, uma gama enorme de cursos que não existiam há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, isso dificulta a escolha. E existe a possibilidade também do empreender. Está muito em voga a questão do empreender. Então, esses jovens estão vendo modelos de empreendedores, de outros jovens empreendedores que estão faturando milhões, principalmente no mundo digital, e com isso também atrapalha um pouco a questão da escolha propriamente dita, né? Agora, Maurício, se outrora a gente pensava que escolher uma profissão era para o resto da vida, hoje a gente sabe já que não necessariamente. Você pode escolher uma profissão, exercer por um tempo e migrar e trocar de carreira. Isso também é um dilema para os que já têm um pouco mais de idade? Nem deve ser feita a escolha mais com essa questão, né? Eu vou escolher e vai ser para sempre? Não vai ser para sempre, né? Inclusive tem uma pesquisa recente que demonstra que um jovem da geração Y ele vai passar por 14 ocupações diferentes ao longo da sua carreira. Então, acho bom que os líderes fiquem preparados para essas transições, os pais fiquem preparados para essas possíveis transições. O que é importante para esses jovens, para a garotada que está iniciando o curso, que está fazendo essa escolha, é escolher o tipo de atmosfera que ele quer estar navegando. Então, por exemplo, pessoas que são mais ligadas à questão da comunicação, tem que estar no meio da comunicação. Então, procurar cursos que proporciona a ele poder trabalhar dentro dessa área de comunicação. Não importa se o curso é rádio e TV, não importa se o curso é publicidade, se é propaganda, se é marketing, o importante é estar nessa atmosfera. Então, esse é um tipo de escolha que eu gosto de orientar. Né? Uma coisa que eu acho curiosa disso que você acabou de falar é que a gente acaba encontrando muitas pessoas parecidas com a gente quando a gente vai para a faculdade, né? Eu lembro que quando você chega na faculdade, por exemplo, de jornalismo, e foi assim na minha época, você encontra um monte de gente que gosta de falar, de ler, de escrever. É muito interessante. E quando você encontra o seu ambiente, mesmo que você tenha uma gama, na minha época estava começando o boom do jornalismo digital, aí você tem uma gama, você vai para rádio, você vai para TV, você vai para impresso, você vai para internet, tudo bem, mesmo dentro da sua profissão você vai ter uma gama, mas você já está num ambiente que você se encaixa, né? Você já está no ambiente. E é engraçado, eu recebi uma vez no meu escritório uma mãe apavorada com uma filha de 25 anos, 26 anos, que ela falava para mim que a filha estava sofrendo bullying na universidade, justamente porque a filha não se encaixava, por exemplo, em propaganda e publicidade, onde se fala muito em persuasão. Os valores dela não se encaixavam naquilo e ela estava sofrendo muito. Só que como eles já tinham pago o curso pelo menos há uns 8, 9 meses, inclusive é um prazo que as pessoas costumam desistir logo no primeiro ano, então elas estavam entre a cruz e a espada, sabe? Se eu deixar, mas... Então, aí você vê que coisa interessante, né? Não era questão da escolha pela escolha, e sim pelos valores que ela estava ali, que não estava se adaptando ao curso. Então, a turma botava ela de lado, não tinha aquela conexão, né? Da turma que nem você bem colocou. Os testes vocacionais, aqueles de revista mesmo, adiantam em alguma coisa? Como coaching de carreira, o que você tem a nos dizer sobre isso? Não, a orientação, seja ela através de um processo de coaching, do qual eu utilizo muito, seja ela por um processo tradicional de orientação ou qualquer outro processo de counseling, de aconselhamento, ele tem que ter um processo. O próprio nome diz, tem que ter um processo, com começo, meio e fim. A questão do teste, ela faz parte do processo. Você pode sim, eu já utilizo testes vocacionais, testes de assessment com pessoas que, por exemplo, querem trabalhar a transição de carreira, mas aquilo não pode ter fim em si próprio, né? Aquele teste simplesmente ele dá uma baliza do comportamento, do perfil comportamental, atitudinal, mas ele não define a pessoa. Não adianta fazer só um teste e falar, não, eu vou ser isso que deu no teste e acabou. Eu sou esse, pronto. Né? Então, tomar muito cuidado com os testes. Os testes eles são interessantes, realmente, se você botar lá no Google,
palavras-chave, você vai ver que uma das palavras mais procuradas são testes vocacionais online. A turma quer fazer teste, as revistas colocam testes nas revistas, porque tem um apelo muito importante. Só que tem que tomar um cuidado com esse negócio de teste. Não ache que o teste tem fim em si próprio, né? Vai resolver o problema, Vai resolver o seu problema ou vai ditar o seu futuro profissional? Não. Uma curiosidade, você falou um pouco sobre essa geração Y e o tanto que eles devem migrar de funções. Eu queria que você explicasse para nós como você enxerga uma pessoa hoje, um jovem hoje. Vou dar um exemplo claro. Eu fiz faculdade de jornalismo. Tudo que eu penso em fazer, tanto desde pós-graduação até os cursos que eu faço, até aqueles que eu faço online mesmo, tem sempre ligação com a minha profissão. Então, eu amo psicologia, então ela é ligada ao comportamento numa entrevista. Então, eu amo teologia, então eu vou usar isso para entrevistar pessoas no outro programa que eu faço. Porque meu negócio é jornalismo e eu tenho certeza que eu vou pro fim da minha vida com isso, mesmo que eu estude outras coisas. Os jovens hoje são assim também? Eles têm um foco e vão nesse foco? Ou eles podem migrar de profissões muito diferentes? Qual é o perfil do jovem hoje? Eu acho que acontece os dois, né? Eu acho que na tua questão, na verdade, não é que você goste muito de jornalismo, você gosta de pessoas. É o que o jornalismo te proporciona, né? Então, o seu valor final é estar com pessoas. E por isso que você estuda psicologia, por isso que você estuda outras matérias que são relacionadas ao desenvolvimento humano, a pessoas, para conhecimento de pessoas. E, obviamente, existem os dois no mercado. Existem os jovens que estão completamente perdidos de A a Z e existe aquele que realmente acha aquilo que gosta e continua. Por exemplo, a minha história. Eu comecei educação física porque eu adorava malhar na época, então eu falei, eu vou fazer educação física, porque tem esse tipo de escolha. Fui fazer educação física, desisti do curso, minha mãe na época estava montando uma escola e como toda boa mãe que tem um negócio, vem trabalhar comigo, só que eu quero que você se forme em pedagogia. Lá fui eu fazer pedagogia. Fiz pedagogia e, engraçado, foi um curso que eu adorei, depois fiz pós-graduação em pedagogia, mas não é que eu gostei da pedagogia. O que eu aprendi é que eu gosto de ensinar. E por isso que eu tenho um instituto hoje que eu ensino as pessoas, formo novos coaches de carreira. Eu gosto de ensinar. Vai além de gostar da profissão, tem a ver com a sua missão da vida até, né? Do seu propósito, daquilo que você realmente gosta. Então, às vezes a profissão, ela só é um passo, um canal, uma ponte que vai te levar para algo a mais que realmente você tem prazer de fazer, né? Acordar todos os dias e ter prazer de fazer. Quem pode nos ajudar nessa escolha? As pessoas da nossa família. Veja bem, desde sempre, a minha família sempre achou que eu fosse ser ligada à comunicação. Sempre perceberam, porque sempre falei muito, sempre gostei de conversar, de ouvir as histórias. Até hoje, se eu sentar com uma pessoa, vai meia hora de conversa até no ônibus, porque eu amo a história das pessoas. Então, ficava claro, a família pode ajudar nessa escolha também? Com certeza, eu acho que a família é o principal. A sua mãe te ajudou muito, né? Me ajudou muito. Eu acho que o principal ponto é a família, né? Principalmente os pais. Inclusive, eu tenho um livro que só fala sobre isso. Por que eu tenho esse livro? Porque nesse tempo que eu fiz orientação vocacional dentro de escolas e conversei com muitos pais durante mais de 20 anos, eu sentia os dois lados. O lado do jovem que realmente quer que o pai sente e converse com ele, e o pai acha que ele não quer. Olha que coisa estranha. E existe aquela questão que o pai também é um espelho para os filhos e o pai conhece os filhos mais do que qualquer pessoa. Então ele pode orientar assim nesse sentido. Ele não deve determinar, Leão, meu filho, olha, se os seus pais são médicos, você vai ser médico. Os pais são professores, olha, filho, você vai ser professor. Talvez isso ele vai comprar uma briga lá na frente, como eu já vi vários casos que eu já atendi de profissionais que estão bem na carreira, mas com 40 e poucos anos, mas criticaram os pais por terem a vida que têm. Né? Então, mas os pais podem auxiliar, falar, olha, filha, dá uma olhada nisso, prestar atenção naquilo que você gosta de ler, naquilo que você se interessa e, de certa forma, estimular isso. Eu faço muito isso com o meu filho, né? Ele tem também essa questão de comunicação, ele agora está com o canalzinho dele lá no YouTube. Quantos anos ele tem? 11 anos. Que legal! É um barato. E ele me chama, eu participo do canal, outro dia tomei uma tortada online. Como que é o canal do YouTube dele? Agora eu quero saber. Ele vai me chama Canal Tá Difícil. Pronto, agora vai bombar de acesso. Ele vai matar o pai, ou ele vai gostar muito, né? Quem quiser ver o Maurício Sampaio tomando uma tortada na cara do filho, pode acessar o canal. Mas por que eu faço isso? Porque justamente é para incentivar aquele lado que ele tem melhor. Que eu tenho certeza que lá na frente aquilo vai fazer um diferencial competitivo para ele muito importante. Porque o maior problema das pessoas hoje, né, digo hoje, na minha idade, 45 anos, aquele período que você fica assim, vou, não vou, continuo na minha empresa, às vezes é a falta de autoconhecimento.
E não é só de você determinar, eu me conheço, não me conheço. É você ter dúvida daquilo que você realmente faz bem e não faz bem. E aí isso paralisa. Isso paralisa as pessoas. Agora, infelizmente eu tenho pouco tempo, Maurício, mas eu acho que tem algumas perguntas chaves muito importantes para eu fazer. Uma delas é... Me lembro que quando eu fui escolher minha profissão, na época, há mais de 10 anos, o jornalismo era uma profissão que você ainda podia morrer de fome se você não conseguisse uma boa colocação. E os meus pais tinham essa preocupação. Sim. O que fazer quando a profissão do filho, sei lá, músico, jogador de futebol, é uma profissão que pode não dar em nada? E aí? Olha, não existe mais isso. Eu já quero cortar isso, porque isso é uma coisa que me perguntam em todas as palestras que eu dou no Brasil inteiro. Todo mundo, quando eu fazer palestra, levanta a mão e pergunta: Maurício, o que mais dá dinheiro? Aí eu respondo: se eu soubesse, eu não estaria aqui dando palestra. Estaria em casa e pronto, Fazendo? Né? Fazendo o ponto certo. Não existe. O que existe é a forma com que você faz. Por exemplo, não é a primeira vez que eu venho no seu programa e fico ali sentado esperando, assistindo você no seu programa. E, obviamente, fazendo esse elogio agora. Adoro o seu programa. Que bom, a gente obrigada. vê que você faz com brilho no olho. Eu já tive em outros programas. A gente vê que o seu programa é preparado. A gente vê que você tem amor ao que você faz. E é isso que vão fazer com que as pessoas sobrevivam hoje no mercado. Tanto quanto ela tem negócio próprio ou se ela trabalha para alguém. A gente percebe. Eu já tive dos dois lados. Eu já fui empregador e já fui empregado. Eu já tive dos dois lados. Isso a gente percebe, isso as empresas estão buscando. E o mercado, como bem falou o Rogério, não é só vender mais alguma coisa. Não adianta pegar o artesanato que foi ensinado aqui e tentar vender. Precisa criar um relacionamento de venda com esse artesanato. E esse relacionamento vai contar muito, esse brilho no olho. Então, eu tenho casos de amigos que ficaram milionários com a educação física, milionários, usando inclusive a internet. Aliás, um deles é capa hoje de uma grande revista desse mês de esporte, na área de educação física, e está milionário usando a internet e usando esse amor que ele tem em ajudar as pessoas a emagrecerem. Então não tem mais essa que dá dinheiro, que dá dinheiro. Dá dinheiro aquilo que você faz com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação. Incentivar os filhos. Você falou uma coisa que eu acho tão importante, crucial, né? É crucial. Ele adora tocar, ele adora não sei o quê, não sei, incentiva, gente. Não precisa forçar, incentiva, estimula. Chega perto, eu falo que é uma janela de comunicação que abre entre o pai e o filho, que às vezes o pai não percebe e perde a chance, né? Na hora que o filho fala assim: pai, dá uma olhadinha nessa música que eu criei, né? Se o filho gosta de música. O pai fala assim: não, o pai está ocupado. Depois o pai vê: não, o pai está cansado, não teve tempo. Quer dizer, questões de minutos pode fazer uma diferença lá na frente. E com certeza frustra, né? Frustra demais, né? Pra gente encerrar o bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o coaching de carreira. Então, uma pessoa que está com dúvida hoje, eu acho que talvez todo jovem deva passar por essa orientação, né? Como é que funciona? Então, o processo de coaching, ele é um processo, bem resumidamente, que leva a pessoa do estado atual ao estado desejado. O estado atual praticamente é quase sempre um estado mais que negativo, porque eu estou num processo de decisão. Eu estou indeciso, então o sentimento que você tem é um sentimento um pouco mais apreensivo em relação a uma decisão. Isso acontece quando você faz a sua primeira escolha profissional, isso acontece quando você sai da faculdade, isso acontece quando você está no seu primeiro emprego, isso acontece quando você já está no emprego há um bom tempo e você quer tomar uma decisão de sair, ou na aposentadoria, quando você toma a decisão de se aposentar. Então, esse processo de coaching, o princípio dele é te levar ao estado desejado. E aí a gente tem uma série de encontros, né? Às vezes 10, 12, 16, 18 encontros, e cada encontro desse a gente vai trabalhando ferramentas e reflexões para que a pessoa encontre e planeje, principalmente planeje, não é uma coisa teórica, é uma coisa planejada, e planeje esse caminho para aquilo que realmente ela quer. Então é um processo muito bem estruturado, com ferramentas certas e com muito diálogo. É muito interessante. Eu já vou encerrar. A partir de quantos anos uma pessoa pode procurar um coaching? Olha, eu acho que para um jovem que está no ensino médio, a partir do comecinho do terceiro ano, né, o importante seria que as escolas tivessem isso no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Isso é minha briga, essa é minha bandeira, e por isso que eu trabalho forte em relação a isso. Mas um jovem, um pai que queira procurar, a partir do comecinho do terceiro ano de ensino médio, não deixa para o segundo semestre. Por quê? Porque como se trata de um processo de médio e longo prazo, quando o aluno chegar no vestibular, ele já tem que chegar com a decisão pronta. Sabe por quê? Porque ele vai render mais no vestibular. Até isso na hora são da pesquisas. prova mesmo, Não, né? ele vai estar mais tranquilo na prova. Eu tenho que encerrar, Maurício. Uma curiosidade, para a gente encerrar já, que a minha produtora me mate, quanto tempo então pode durar? Até 18 semanas? Isso, até 18 semanas, né? Eu sempre falo para os coaches que eu oriento, que são profissionais que estão trabalhando no mercado, não fazer do coach uma muleta para ninguém, né? A gente quer que as pessoas aprendam com esse processo
processo e que elas possam fazer isso sozinho depois, ganhar autonomia para fazer. Então, não estender muito, mas a princípio, no mínimo de 10 sessões, de 8 a 10 sessões, no máximo de 16, 18 sessões. Vai depender bem de cada pessoa, da maturidade. E para qualquer faixa etária, gente. Quem quiser entrar em contato tem o site mauriciosampaio.com.br, www.mauriciosampaio.com.br. Lá você tem informações, você deve dar palestras também, sim, né? Sim. Mais uma vez, muito obrigada, Obrigado viu? Uma ótima tarde. Eu nem vou rodar o VT da mensagem do dia, porque a gente já tem que encerrar o programa, mas eu vou deixar uma mensagem, então, para vocês, que está lá em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Lá a Bíblia diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se Deus ainda não está fazendo tudo por você, se você não está vendo o impossível acontecer, é porque das duas uma. Ou a gente não entregou, ou a gente não está confiando. Nós precisamos dessas duas ferramentas para viver milagres com Deus. Não deixe de fazer a sua parte. A nossa parte nós temos que fazer, temos que nos esforçar, mas Ele nos ajuda para fazer o sobrenatural. Daquilo que não tem jeito, uma causa na justiça, uma doença, um problema que não depende de você, entregue ao Senhor e confia nele. Deixa que Ele vai fazer o impossível por você. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo grande, uma ótima tarde, até amanhã. Tchau!